Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Terça-feira, 9 de junho, é destaque nesta edição do Jornal de Blumenau. Rua fica interditada para avanço em obra de reurbanização. Frente Parlamentar cobra ampliação de políticas de proteção animal na cidade. Vila Germânica vira palco para celebrar as tradições italianas a partir desta quinta-feira. Esses e outros destaques agora, aqui no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. Os próximos dias devem ser marcados por instabilidade no tempo em Blumenau, mas o quadro deve mudar a partir do final de semana. Segundo a previsão do Alerta Blue, nesta quarta e na quinta-feira, o céu permanece encoberto com chuva fraca ao longo do dia, especialmente entre a tarde e a noite. As temperaturas ficam mais baixas, com máximas que não passam de 21 graus. Já na sexta-feira, a passagem de uma frente fria provoca pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas pela manhã, mas o tempo melhora a partir da tarde com o retorno do sol. No sábado, uma massa de ar seco garante tempo firme e mais estabilidade aqui na nossa região. A rua Guilherme Scharf, na região norte de Blumenau, ficará totalmente interditada nesta quarta-feira. Segundo a prefeitura, a via passa por obras de reurbanização, o que impossibilita a passagem de veículos entre 8 da manhã e 5 da tarde. A orientação é que os motoristas procurem rotas alternativas. O Hospital Santa Isabel, aqui em Blumenau, realiza nesta quinta-feira o Dia D do PAC Saúde. O evento é promovido pelo Ministério da Saúde. Na ocasião, será feita a entrega simbólica de equipamentos adquiridos por meio do Programa de Aceleração do Crescimento Eixo Saúde. Os novos aparelhos vão reforçar a estrutura do hospital, principalmente para cirurgias gerais, ampliando o atendimento aos pacientes do Sistema Único de Saúde. O SAMAI de Blumenau realiza amanhã a última audiência pública sobre a criação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. O encontro vai ser às 7 da noite no auditório da ANVI, a Associação dos Municípios do Vale Europeu. A participação é aberta, não exige inscrição. No encontro, a comunidade pode apresentar sugestões para aprimorar a gestão dos resíduos aqui no município. A Frente Parlamentar em Defesa da Causa Animal da Câmara de Vereadores se reuniu hoje com a direção do CEPREAD para acompanhar as ações e os próximos projetos do bem-estar animal em Blumenau. Entre os destaques apresentados estão o Censo PET, atendimentos veterinários para famílias de baixa renda, ampliação de castrações, microchipagem, fiscalização de maus tratos e aumento no número de adoções. Vereadores cobraram mais diálogo com protetores, reforço na equipe, execução de leis já aprovadas e mais recursos para a área. A reunião também indicou a participação de ONGs para fortalecer as políticas de proteção animal. Olá Jorge, olá amigos, vamos com mais um quadro Animais da Cidade.
E estão chegando aí as férias de meio do ano, né? Apesar de, né, nós sabemos que a sociedade em si, né, poucos param aí, né, profissionais em si, né, para as férias, mas temos aí os nossos estudantes, temos famílias que realmente viajam, né? Temos férias aí escolares, né? Então, o que acaba acontecendo, né? E o seu pet de estimação, como é que fica nesse período? Vai junto, não vai? Então, pessoal, sempre é importante se programar. E aí é você, principalmente, que vai para lugares mais longe, né? Principalmente fora do nosso país, né? Tem que sempre consultar a regra de cada país, né? Geralmente se requer a carteirinha de vacinação em dia. Isso é muito importante. Também você precisa perceber se é possível o pet ir no ônibus, né? Vai que você vai viajar de ônibus. Como é que funciona em relação a avião, né? Tem regras próprias. Né? E propriamente também a questão do automóvel, né? Até porque o número de pessoas também impacta na questão, né, do espaço para o pet, que tem que ter lá, né, o seu espaço apropriado, né? E também a caixinha de transporte, né? Enfim, você sempre tem que pensar no melhor. O melhor é para a sua família. O pet faz parte da sua família, então você tem que pensar com antecedência, né? Na hora da viagem, perceberia agora como é que a gente vai fazer com o nosso animal de estimação ou com os nossos animais de estimação, né? E, inclusive, também, né, não é levá-los simplesmente sem qualquer programação para tal, né? Os animais também têm dificuldade em viagens longas. E isso é importante, até porque eles não estão acostumados, na sua grande maioria, né? A não ser aquelas pessoas que, de fato, viajam o tempo inteiro com o seu animalzinho de estimação. Então, a dica é, se programe com antecedência, como você faz, inclusive, para definir o seu roteiro. Ah, mas eu defini na última hora o roteiro, Eliomar. Pensa exatamente que você tem ali, né? Basicamente uma criança de 3 anos ao seu lado. Então, aí você não tem como ficar pensando na última hora. Você tem que pensar realmente com antecedência e ter a estrutura adequada para todo mundo fazer um bom passeio ou pelo menos que o seu cãozinho fique em um lugar seguro, sem evidentemente também lhe deixar preocupado e que você possa sair bem de férias e ele estar bem onde está. Tá certo? Sempre com responsabilidade, tudo se resolve mais facilmente, planejamento e evidentemente sai bom para todos. Esse é o melhor caminho, essas são as melhores férias. Valeu, pessoal, grande abraço a todos. Eliomar Russi, o Mazinho, participa todas as terças-feiras aqui no Jornal de Blumenau com dicas para uma melhor convivência com o seu animal de estimação. Vai ser lançado amanhã aqui em Blumenau o livro O Comando da Confiança, as decisões que ajudaram a proteger uma cidade. A obra é do Coronel Jefferson Schmidt em parceria com Danúbia de Souza e Liliane Bento e reúne relatos reais, decisões estratégicas e projetos que marcaram a segurança pública no município. O lançamento será às 19h30 no Norte Shopping e destaca a importância da aproximação entre polícia e comunidade na construção de uma cidade mais segura. E começa nesta quarta-feira as inscrições para o concurso que vai escolher a rainha e as princesas da Oktoberfest de Blumenau de 2027. As candidatas podem se inscrever gratuitamente de forma presencial no Parque Vila Germânica ou por e-mail até o dia 7 de julho. Podem participar mulheres com 21 anos completos até outubro de 2026, moradoras de Blumenau há pelo menos um ano, que atendam os critérios do edital. A escolha leva em conta comunicação, postura, simpatia e desempenho em entrevistas. O regulamento está disponível nos canais oficiais da festa. E a partir de quinta-feira, Blumenau entra no clima da tradição italiana com a Festa Itália. O evento transforma o Parque Vila Germânica em um espaço temático, com música típica, gastronomia variada e ambientes inspirados nas vilas da Itália, celebrando a herança dos imigrantes que colonizaram a região. A programação segue nos próximos dias, sempre de quinta a domingo, com atrações culturais, feira gastronômica e experiências especiais para todo o público. O ingresso custa R$ 25.
Muito boa noite, Jorge. Um abraço a você, a todos os telespectadores da TV Galega. Jorge, em clima de Copa do Mundo, né? A gente tá acompanhando toda a movimentação aí. Lembrando que o Brasil estreia no sábado e no decorrer da semana a gente vai falar ainda a respeito da seleção do Carlos Ancelotti, que tá buscando mais um título, né, para a seleção canarinho. E ainda o que tá se falando muito na Copa do Mundo é com relação ao Endrick, né? Se vai, se não vai, ele tá chegando, jogando bem, pedindo passagem como titular da seleção brasileira. Mas a gente fala mais a respeito disso, lembrando que faltam 2 dias para o início da Copa do Mundo, mas o Brasil estreia somente no sábado, né? Eu comentei ontem, Jorge, a respeito do Beck na Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. O Beck, que fechou em primeiro no seu grupo, né? O grupo A16, vai enfrentar o São Luís. Jogos de ida e volta, né? Primeiro lá em Juí, bem pertinho aqui do lado, né? Mais de 1.000 quilômetros de distância. E o segundo jogo aqui no estádio do SESI em Blumenau, né? Os jogos de ida e volta, o Beck ficou na primeira colocação do grupo A16 e o São Luís que ficou na 4ª colocação do grupo A15. Mas eu quero falar também dos outros times aqui de Santa Catarina, né? Porque o Joinville ficou de fora. Tinha toda uma expectativa do Joinville passar para a próxima fase, essa fase de mata-mata, e até enfrentar o Beck, o que acabou não acontecendo, mas mais 2 times passaram. O Marcílio Dias vai enfrentar o Cascavel, primeiro jogo lá no interior do Paraná, e o segundo jogo na cidade de Itajaí, e o Santa Catarina Clube, que também passou, Santa Catarina que também está na próxima fase, vai enfrentar o São José. O Zequinha, ali da região da Grande Porto Alegre, que é bem mais perto do que Juí, né? Então, o primeiro jogo lá e o segundo na cidade de Rio do Sul. O Joinville, eram 4 representantes de Santa Catarina nessa Série D, o Joinville ficou de fora, fechou na 5ª colocação do grupo A15, inclusive uma confusão muito grande. Lá na cidade de Joinville, uma revolta por parte da crônica esportiva e também dos torcedores. Agora, vindo aqui para a Série B do Campeonato Catarinense, Jorge, 2 jogos amanhã importantíssimos para a equipe do Beck e do Metropolitano. Blumenau Esporte Clube encara no SESI o Jaraguá. Expectativa, inclusive, do Beck fazer um saldo de gols, já que o Jaraguá é o último colocado dessa Série B do Campeonato Catarinense. Tem apenas 1 ponto ganho, não ganhou de ninguém até agora. Então existe até uma expectativa de um saldo de gols, que é muito importante também na competição. E o Metropolitano vai até a Arena Joinville, o jogo do Beck marcado para as 3 da tarde. O Metropolitano vai à Arena Joinville enfrentar o Fluminense. Essa partida marcada para as 8 horas da noite. Fluminense, nesse momento, é o 7º colocado, tem 10 pontos ganhos. Lembrando que tanto o Beck quanto o Metropolitano, o Beck está na 3ª colocação, o Metropolitano na 4ª, os 2 times vencendo reassumem a ponta do Campeonato Catarinense da Série B. Hoje o Caravaggio lidera com 18, o Hercílio Luz tem 17, Metropolitano e Beck tem 16 pontos ganhos na competição. Então 2 jogos importantes amanhã pela Série B do Campeonato Catarinense de Futebol. Jorge, grande abraço a você e a todos os telespectadores da TV Galega. A seguir, vamos falar sobre o workshop catarinense de resistência bacteriana, que vai ser realizado neste sábado aqui em Blumenau. A gente volta já. Castelo da Pizza. Há 30 anos, celebrando o que realmente importa: estar junto. Rodízio completo, com pizzas e acompanhamentos chegando quentinhos toda hora, direto na sua mesa. Vem viver essa experiência no Castelo da Pizza. Rua 2 de Setembro, 4241, Itopava Norte, Blumenau. Castelo da Pizza. Tradição que atravessa gerações. Na churrascaria Tiffany, tradição e sabor caminham juntos há mais de 90 anos. Ambiente aconchegante e perfeito para toda a família. Aberto de terça a domingo para o almoço e nas sextas e sábados também à noite. Venha saborear o melhor churrasco da região. Rua Amazonas 2322, no coração do Garcia. Peça também pelo telefone
3324-0807. Churrascaria Tífice, o sabor que atravessa gerações. De Cave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, agora com o nosso bloco de entrevista. Hoje eu vou conversar com o Dr. Marco Antônio para falar sobre o workshop catarinense de resistência bacteriana, que vai ser realizado no próximo sábado aqui em Blumenau. Doutor, muito obrigado pela participação do senhor. Seja bem-vindo aqui ao Jornal de Blumenau. Jorge, muito boa tarde. Eu agradeço estar aqui. Eu acho que vim aqui conversar na TV Galega e com os telespectadores, sempre é um prazer para nós. Bom, o que é exatamente resistência bacteriana, doutor? E por que a realização de um workshop? Já estamos na 3ª edição desse evento, né? Bom, a resistência bacteriana é um processo que a bactéria se defende, é natural. Quando você é agredido, você procura as maneiras de se defender. Todo ser vivo faz isso e é assim que as bactérias fazem também. Bom, então a resistência bacteriana é uma resposta a uma agressão. E a maior agressão que a bactéria sofre são os antibióticos, que matam essas bactérias. Então, essa é uma defesa contra os antibióticos. Bom, por que é tão perigoso? Por que é? Nós podemos ficar sem antibiótico para infecções comuns, infecções que normalmente acontecem no ser humano, dor de ouvido, dor de garganta, infecção de pele. Então isso pode causar a gravidade dessa infecção porque não tem antibiótico. Eu vou te dar alguns números. Em 2019, antes da pandemia, um grupo de cientistas e economistas ingleses fizeram um trabalho que quantas pessoas morrem em 2019 por bactérias multiresistentes. Acharam o número de 700 mil. E em 2050, como vai ser? Quantas pessoas vão provavelmente morrer? Número, 10 milhões. Este mesmo grupo pós-pandemia, em 2023, fez o mesmo trabalho. E o que aconteceu? De 700 mil passou para 1 milhão e 300. De 10 milhões passou para 39 milhões. Então, nós aumentamos, quase dobramos a morte anual e quase 10 vezes a projeção para 2050. Doutor, e o que a resistência à bactéria mais resistente tem a ver com o antibiótico? Né? Qual é a causa do antibiótico na resistência da bactéria? Ela é total. Quando você tem uma bactéria vivendo no teu corpo, e nós temos quase 5% de bactérias, do nosso peso é bactérias, elas estão vivendo bem. Quando tomam um antibiótico, esse antibiótico vai matar as bactérias. E aquelas que têm um mecanismo de resistência, uma defesa contra ela, não morrem. E você começa a ter só as bactérias multiresistentes. Vamos supor aí você vai para o hospital, vai fazer uma cirurgia e causa uma pequena infecção, que por suas bactérias já serem resistentes aos antibióticos da primeira linha, que nós falamos assim, vai acontecer que ela vai ser resistente, então eu vou ter que dar antibiótico mais forte, quer dizer, eu estou mostrando para a bactéria outro tipo de antibiótico que pode matar ela. O que ela vai fazer? Resistência contra esse antibiótico. Aí eu pego um mais potente e ele vai fazer resistência. Esse é o problema. Daqui a um pouco nós não temos mais antibiótico para tratar essas bactérias simples. E esse problema, ele acontece mais nos hospitais ou também está presente no dia a dia do cidadão? Essa é uma excelente pergunta, Jorge. Excelente pergunta. A gente sempre culpa os hospitais da resistência bacteriana, onde tem. Lógico,
lá se concentra o maior número de resistência bacteriana, as bactérias resistentes aos antibióticos, porque lá se trata pessoas doentes. Mas essas pessoas doentes que chegaram no hospital já tomaram antibiótico fora. Então, a resistência hospitalar e a resistência ambulatorial, elas andam juntas, elas se completam, porque você, quando vai complicar a tua infecção, você vai para o hospital. Mas você já tomou os antibióticos de primeira linha. Já deve ter comentado alguns erros de dosagens, algum erro de prescrição, ou tomou de forma errada, que deu o endereço, deu a maneira desse antibiótico funcionar no teu organismo para essa bactéria. E ela não vai funcionar no hospital. Aí no hospital eu vou ter que dar antibiótico mais forte. Bom, a gente já ouviu muito falar sobre excesso de medicação com antibióticos, utilização irregular de antibióticos, que podem gerar a impressão de que o antibiótico é um vilão. Ele é um vilão ou ele é benéfico à saúde das pessoas? Ele é benéfico. Tudo que você usa na hora certa, no momento certo, na dose certa, faz benefício. Agora, se você não tomar o remédio com a orientação médica, tomar o remédio porque você tem aquele restinho de antibiótico, isso fica bem claro para os telespectadores, aquele restinho de antibiótico que funcionou uma vez para uma infecção, ele provavelmente não vai funcionar para a próxima infecção. Então, aquele restinho de antibiótico, devolva na farmácia, não jogue ele no vaso sanitário, não jogue ele na rua, não ponha no lixo, porque vai contaminar o meio ambiente. Então, e isso é uma coisa muito séria, a contaminação de antibióticos ou no meio ambiente. Então, o antibiótico ele faz bem, mas sendo dosado, sendo aplicado corretamente. Vírus não se trata com antibiótico. E é fácil explicar isso, Thais, e os telespectadores vão entender que os antibióticos eles têm uns sítios para agir. As bactérias têm esses sítios. O vírus não tem os mesmos sítios. Então, os fungos, as bactérias, o antibiótico não vai conseguir chegar nos sítios porque eles não têm. Se eles não têm um alvo, onde é que eles vão agir? Nas nossas bactérias normais. Então, eles vão matar as nossas bactérias normais e vão mudar a nossa microbiota. Quais são os erros mais comuns que a gente comete, doutor? Tomar na hora errada. Parar o tratamento quando a dor passa. Melhora os sintomas, esse é clássico. Ou então ter aquele antibiótico que já teve uma infecção urinária 2 anos atrás, mas tem aquele antibiótico guardado, não viu a validade do antibiótico. Então esses erros, interromper o tratamento, isso são erros clássicos que fazem aparecer a resistência bacteriana. Então o que a gente tem que passar para o nosso telespectador? O médico prescreveu. Você tem que tomar aquela quantidade durante aquele período, independente de ter sentido o efeito antes. Com certeza. São 5 dias para uma infecção urinária tomando um antibiótico. Então, são 5 dias que você vai tomar um antibiótico. Qual é o alerta? Em 48 horas você tem que ter algum sinal de melhora. Se não tiver um sinal de melhora em 48 horas, procure seu médico. Não adianta tomar os outros 5 dias, porque essa bactéria já pode estar resistente. Então, infecção tem que ter alguns sinais de melhora em 48 horas. Teve sinais de melhora em 48 horas, continua o tratamento. Esse é o procedimento correto. Bom, o workshop vai ser realizado neste sábado aqui em Blumenau. É o único em Santa Catarina dedicado exclusivamente a esse tema. E qual é a importância dessa iniciativa, doutor? Bom, nós estamos fazendo o 3º workshop de resistência bacteriana de Santa Catarina, na semana de conscientização municipal de conscientização do uso de antibiótico. Blumenau é a única cidade no Brasil que tem uma semana exclusiva, uma lei municipal, uma semana exclusiva para tratar desse assunto. É uma lei municipal. E o workshop tem isso, trazer pessoas de outros lugares para a gente sentar, conversar e transmitir o conhecimento, transmitir a experiência de outros lugares para combater a resistência bacteriana. Ele vai ser realizado no Hotel Kaiowá, começa às 8 horas da manhã de sábado, dia 13, vai até às 18 horas de sábado. O dia inteiro vão ter palestrantes de São Paulo, de Porto Alegre, do Rio de Janeiro, de Blumenau, de Lages. Então vão ser várias pessoas conversando com
assuntos diversos. Nós mudamos um pouco, sabe, Jorge? Era muito técnico. Nós achávamos que estava muito técnico. Então, para isso, nós trouxemos uma enfermeira da CCH, que é o setor que combate a infecção relacionada à assistência nos hospitais, para dizer o que os hospitais fazem para evitar, e trouxemos um advogado para mostrar o risco de um processo, o que pode acontecer, como se proteger de um processo, o que leva, que atitude tanto de um profissional, da instituição, de uma casa asilar, de um processo jurídico. A gente fala muito e sempre lembra de infecção em hospitais, né? Mas tem consultórios odontológicos e outros locais que também tem que prestar muita atenção com todo esse processo, né? Os cuidadores de casas asilares, que você tem pessoas idosas, odontólogos, veterinários, porque nós temos muitos antibióticos usados em veterinários, em animais. Nós estamos abusando muito disso. E o sistema é o mesmo para animais também? É igual. Nós somos ser vivo. O antibiótico vai agir da mesma maneira. Nós tivemos agora um problema de exportação de carne para a comunidade europeia por causa de uso de antibiótico. Faltou documentos, faltaram isso, e isso vai ser acertado porque a lei brasileira ela é muito rígida nisso. Então, mas todo mundo está preocupado com o antibiótico no meio ambiente, o antibiótico em animais e o antibiótico em ser humano, que hoje a Organização Mundial de Saúde chama de saúde única. Você vai ter saúde para todos e você vai ter uma saúde normal. Dr. Marco Antônio, quem pode participar desse workshop deste sábado? Qualquer pessoa que tem interesse em resistência bacteriana, tem interesse de conhecer resistência bacteriana. Lógico, ele é focado à área da saúde. Médicos, infectologistas, enfermeiros, farmacêuticos, cuidadores, mas tem aquelas pessoas que gostam de conhecer, gostam de saber, de ter conhecimento, está lá. As inscrições são no Simpla, está aberta as inscrições no Simpla, dia 13 nós estaremos lá abrindo o workshop para conversar sobre resistência bacteriana. Obrigado, doutor, pela participação. Eu te agradeço, espero que tenha trazido alguns esclarecimentos necessários para o controle da resistência bacteriana, porque o que nós vamos levar para as nossas próximas gerações? Qual vai ser o nosso legado? Será que o nosso legado só vai ser tecnologia? Só isso? Não podemos levar junto a saúde para que possa usufruir de tudo? Obrigado. É verdade. E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa às 11 da noite. Ótima noite para você. A gente se vê aqui amanhã. Até lá. Jornal de Blumenau. Patrocínio. Vale Auto Shopping Blumenau. Quem quer trocar de carro, passa aqui. Transportes Keller. Há 64 anos em movimento. Postos Bela Joia. A sua confiança é o nosso combustível. Eleva Química. Tecnologia no campo. Idicave. Sua concessionária Volvo em Santa Catarina.